Queridos irmãos, como eu comentei que hoje é uma quarta-feira, homens no altar, e eu agradeço a presença do nosso irmão Rogério. Não sei se o irmão está trabalhando na Bom Sucesso. Sim, Bom Sucesso. Nacional Bom Sucesso. Irmão, não trabalhando junto lá? Trabalhamos por um período. Acho que sim. Nós somos sim. Trabalhamos porque tu saiu lá bem depois da pandemia e eu comecei na pandemia, Isso. né? Trabalhamos juntos. Mas A Liga também. agradeço a presença do mano aqui. É um irmão bem conhecido, sempre que acionado, o mano está presente. Claro, colocando na mão de Deus. Não é um homem que convida, não. Sim, é Deus. Deus pode usar nessa Pode ser. Obrigado. Como é bom, né? Boa noite, primeiramente, a todos vocês. Como é bom poder estar na casa de Deus mais uma vez e também, né, saber que é a primeira quarta do Ministério dos Homens. Não sabia que era a primeira quarta do ano. Que privilégio, muito obrigado, Duda. Né, nós planejamos, mas a gente sabe que quem determina todas as coisas é Deus, né? É Ele quem dá o ponto final, se vai acontecer ou não. E bem como o irmão Duda falou, né, eu procuro estar sempre disponível para quando é o chamado de Deus. Porque se eu sou cristão, eu sigo o exemplo de Cristo. Quando eu sigo o exemplo de Cristo, Cristo era serviço. Se você olhar toda a Bíblia, principalmente os 4 evangelhos, você vai perceber que Jesus era serviço. Ele era primeiro comunhão com Deus, mas ele sempre estava servindo. Né? Então a gente tem que fazer isso. Eu só vou dizer algum dia, talvez não por tudo, se eu já tiver por isso. Né? Eu já comprei em outro lugar, vou estar em outro lugar, vou fazer outra coisa. Mas estando disponível, quero sempre estar disponível para a obra do Senhor. Amém. Porque nós, como hoje o sermão, né, é mais focado para os homens, tá, mulheres? Não fiquem bravas, mas vou focar mais nos homens dessa igreja, né? E como homens, como líderes do lar, a gente também tem que fazer, eu sei que tem muitas mulheres que são líderes do lar, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ser o âncora, aquele que puxa e firma o barco para ele ficar firme no Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Então, vocês viram o hino que nós cantamos hoje, aqui no começo, de hoje em diante, né? Por que de hoje em diante? Porque de hoje em diante vocês vão tomar uma decisão de estar com Cristo. A Bíblia, como eu mencionei num outro culto aqui, ela não é de 3 vias, ela só tem 2 vias. Ou é Deus, ou é o diabo, ou é céu, ou é inferno. E hoje nós vamos poder aprender mais sobre isso aí, visando alguns homens da Bíblia, e alguns feitos deles, alguns feitos talvez ruins, mas que a gente pode tirar lições boas, até mesmo dos erros dos outros, e alguns muito bons, como o próprio Cristo ali. Lembra de uma história de um pai que estava tentando atravessar uma avenida, né, muito longa, e a criança, assim, tipo do tamanho do B, estava de vontade com o pai, mas ela queria se soltar. E quando essa criança conseguiu se soltar, quase aconteceu uma tragédia. Essa história, ela é uma pequena imagem que nos remete à nossa vida desde o Éden. Porque quando Adão soltou a mão de Deus, começou todos os problemas da humanidade. Mas Deus é tão bom que Ele já tinha um plano da redenção, não é verdade? Ele nos amava tanto e tão onisciente como Ele é, que Ele já tinha um plano para cada um de nós, para nos salvar. E eu percebo que o problema, na verdade, quando nós soltamos a mão de Deus, é que nós vamos andar por nós mesmos. E a consequência do ser humano andando sozinho é ruína, é destruição. Nunca foi a ausência de Deus, mas a decisão humana de andar longe dele, que foi a ruína da humanidade. Mas nós vamos ver personagens bíblicos, homens falhos, homens frágeis, homens limitados, mas que foram usados por Deus de forma tão poderosa, porque Deus é um Deus santo, paciente e amoroso. Então, se você chegou aqui essa noite de quarta-feira pensando que você é um fracasso, pensando que você não é capaz, eu te peço que você elimine esse pensamento da tua cabeça. É a primeira coisa que nós vamos ter aqui hoje, nos despojar. Porque Deus, Ele é especialista em trabalhar com pessoas falhas. E todos nós aqui somos falhos. Olha só que legal. Ele é especialista em trabalhar conosco. Eu sou falho. Nós todos aqui somos. E Ele quer trabalhar com nós ainda assim. Isso é um privilégio de um Deus de amor. Para quando a gente conhece esse Deus, a gente percebe que Ele muito mais quer trabalhar conosco, nos amar, do que ficar nos julgando e apontando o dedo. Sabe?
essa crendice de que Deus só quer te apontar o dedo, é uma coisa que o inimigo criou. Ele não quer isso de nós. Ele vai mostrar sim onde nós estamos errados para que nós mudemos, mas Ele quer que você esteja ao lado dele. O primeiro homem dessa noite, dos que nós vamos estudar, é Adão. Sua história está lá em Gênesis, bem no comecinho, e Adão, ele teve a comunhão perdida pela desobediência. Adão foi criado para viver uma vida perfeita, em perfeita comunhão com Deus. Ele não conhecia medo, culpa ou vergonha, mas quando ele escolheu desobedecer, a comunhão foi quebrada e o pecado acabou entrando neste mundo. A desobediência de Adão nos ensina, como eu mencionei antes, a desobediência dos outros, ou até às vezes os nossos próprios erros, eles podem nos ensinar. Nos ensina que o pecado nunca afeta só quem o comete. O pecado vai afetar, talvez, a sua família. E é por isso que nós, como homens, devemos estar preparados e vigiando como a Bíblia nos ordena. Ele gera separação, dor e morte espiritual. Ainda assim, Deus não abandonou o homem. Mesmo assim, após a queda, o Senhor foi ao encontro de Adão e preparou um plano da redenção. Porque Ele te ama. Às vezes, para nós, homens, é mais difícil de entender ou expressar essa questão do amor, mas sim, Deus Ele te ama. As mulheres entendem isso de uma forma mais fácil, né? Eu acho que a mulher ela já nasceu com esse dispositivo de entender o amor de uma forma que nós, homens, não temos esse alcance ainda, sabe? Mas Deus te ama. Ele quer operar na tua vida. Ele quer trabalhar na tua vida. Só que você tem que permitir. E se até aqui você andou desobediente, volte a segurar na mão de Deus. Como o B segura na mão do Luda para atravessar a rua, né? Porque se ele atravessar sozinho pode ser perigoso para ele. Assim a nossa vida pode ser perigosa se nós largarmos a mão de Deus. Então a lição é que a obediência ela não é um peso, mas ela é uma proteção. Permanecer em comunhão com Deus sempre será o melhor caminho para nós, homens de Deus. Por que a obediência ela não é um fardo? Ela é, na verdade, proteção. Vou dar um exemplo simples. Vocês aqui estão dirigindo seus carros, suas motos, né? E de repente o sinal fica vermelho. Se você passar o vermelho, o que pode acontecer? Um acidente. Um acidente que pode levar a vida de outras pessoas ou até mesmo de você e da sua família, se for você. Então, quando eu obedeço o sinal vermelho, eu estou preservando a minha vida. Da mesma forma como eu obedeço a Deus e os seus preceitos. Eu estou preservando a minha vida, tanto física quanto espiritual. E estou me tornando um cidadão do céu. O segundo exemplo desta noite é Moisés, que já foi um pouco ao contrário de Adão. Um chamado apesar das suas limitações. Adão não tinha medo, não tinha problema nenhum, e ainda assim falhou, desobedeceu a Deus. Moisés, ele era um homem marcado por falhas, medos e inseguranças, totalmente o oposto de Adão, que era perfeito. Ele tentou fugir do chamado, alegou não saber falar, sentiu-se incapaz, mas Deus não escolhe só os capacitados. Essa frase é tão clichê, né? A gente fala sempre isso, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, né? A gente, eu acho que desde que eu era pequenininho, no consenso de madeira, Duda, eu acho que eu ouvi essa frase. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que chamam. Mas, na verdade, eu acho que como verdade ela deve ser repetida muito tempo. Então, Deus capacita a igreja dele. Deus capacita a igreja da Morada do Vale. Deus capacita os homens dessa igreja para que vocês sejam um espelho de Cristo. Sabe? Por que Jesus coloca nós, a igreja, como a noiva e Ele como noivo, como cabeça? Porque o exemplo do casamento ele é perfeito. Jesus é o nosso noivo e nós, como igreja, somos a mulher. Isso é perfeito. Porque a relação mais próxima que se tem, depois da relação com Deus, é a relação marido e mulher. Tanto que quando se tornam um só, é o mesmo verbo que é usado para Deus, quando Ele falou, e façamos o homem à nossa imagem. Eles são um só. Assim como o marido e a mulher são um só. Então você, homem, é chamado hoje para ser um espelho, um exemplo para a sua família. Cada detalhe que Moisés passou ao longo da sua vida foi pelas mãos de Deus, não foi pelo poder dele. Então nós aprendemos com ele que não é pelo meu poder, não é porque eu sei falar aqui na frente, não é porque eu sei cantar, não.
É Deus operando através de ti. Porque no momento que eu começar a me orgulhar de alguma coisa que eu possa estar fazendo, vocês sabem que a frase diz, né? O orgulho precede a queda. E nós sabemos que o orgulho não é um dom de Deus. Então, cada praga, cada milagre, cada passo no deserto mostraram que Deus, quando Ele te chama, Ele também te sustenta para ser um homem ou mulher de Deus. E a lição que nós tivemos de Moisés é: as nossas limitações nunca serão maiores do que o poder de Deus operando em e através de nós. Amém? As tuas limitações, as minhas limitações, nunca serão maiores do que o meu Deus, do que o nosso Deus. Vocês acham que eu não tremo um pouco, mesmo pregando há anos na minha vida, eu não tremo um pouco que as pernas vêm aqui? Vocês não estão vendo. Mas você acha que não? Você acha que o Duda não treina um pouquinho? O pastor Bulhon, que é o pastor Bulhon, falou que antes do culto, ele sempre dava tremidinha. E olha quem é ele. Eu nem me comparo com o pregador como o pastor Bulhon. É outro nível. Mas ele também treina. Então, apesar das minhas falhas, apesar dos meus medos, Deus está aqui para me usar. Deus está aqui para usar cada um de vocês nessa noite. E para isso, vocês hoje têm que tomar uma decisão de estar ao lado de Deus, justamente para poder ser o exemplo fiel de Cristo, o espelho de Cristo nessa terra. Gideão, né? Quantas vezes você e eu não sentimos como Gideão, o menor, o mais fraco, talvez aquele quase insignificante, mas aí você se sentindo fraco, sozinho, e umedeceu os olhos no meio do chuveiro lá tomando banho? Eu não choro, você umedece os olhos, né? Então, Gideão, ele foi um exemplo de vitória quando a confiança está em Deus, porque vocês lembram da história de Gideão, né? Vocês já pensaram, vocês ir com um exército centenas, dezenas de vezes maior que o seu, apenas com 300 homens? Qual a chance de vitória? Numericamente falando? Impossível. Mas ali Deus queria mostrar para Gideão que não era pela força dele, era Deus operando nele. Gideão se via como menor, mais fraco, menos preparado. E Deus foi reduzindo seu exército até 300 homens, para mostrar que a vitória não vem da quantidade. Ela vem da confiança em Jesus, que isso sim vai dar qualidade. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. A casa dele aqui, Ele quer qualidade. Com a qualidade, vão vir a quantidade, vão ver as pessoas que vão preencher esses bancos que hoje, essa noite, estão vazios. E que vão conhecer o mesmo Deus que você conhece, o mesmo amor que você conhece. Deus quis deixar claro que a glória não seria do homem, mas dele. Gideão venceu porque aprendeu a confiar mesmo com medo. E qual foi a lição da vida de Gideão? Quando nós confiamos em Deus, até o pouco que nós temos se torna muito. Eu me lembro também daquela viúva que o azeite dela nunca acabou, até que passou a fome. Ela teve fé, teve confiança em Deus. Fé é confiança em Deus. É você dar os passos mesmo no escuro. E quando você aprender a ter esse nível de fé, sua vida vai melhorar muito. Mas não só a sua vida vai melhorar muito. Assim como eu falei de Adão, a desobediência, o pecado, ele afeta aos que estão ao redor, a mesma coisa ao inverso acontece. Quando você começa a obedecer a Deus, as pessoas ao seu redor começam a colher os frutos disso. Quando você estiver mais perto de Deus, mais pessoas vão conhecer esse amor maravilhoso. Mais pessoas vão querer estar perto de Deus. Por quê? Porque eles vão estar vendo Deus através de ti, operando através de ti. Amém? Amém. Que Deus possa operar em cada um de nós. O quarto desta noite, Samuel. Um coração sensível à voz de Deus. Enquanto todos dormiam, Samuel, ainda menino, ouviu a voz de Deus. Achou que fosse seu mestre, mas não. Perdeu de novo. Mas ele ouviu a voz de Deus mais uma vez. A minha pergunta para cada um de nós esta noite é: nós estamos ouvindo verdadeiramente a voz de Deus? Ou estamos ouvindo o nosso ego às vezes? Não, porque eu quero fazer assim. A gente tem que consultar a palavra de Deus em primeiro lugar e ouvir a voz dele, para que a gente possa entender qual o destino e qual caminho a gente deve tomar. E Samuel foi um homem que, enquanto todos dormiam, ele estava atento a ouvir a voz de Deus. Ele se tornou um profeta fiel em tempos difíceis de Israel. O último grande profeta, o último grande juiz, né? Não, o último grande juiz, não o último grande profeta. Guiando o povo com integridade e temor a Deus. E qual a lição eu tive da vida de Samuel? Uma lição bem simples.
que Deus continua falando a você e a mim, meu irmão. A pergunta que fica é: estamos dispostos a ouvir o que Ele quer falar? Nós temos que nos colocar mais disponíveis para ouvir a voz de Deus. Neemias, restauração começa com oração. Quando eu estava vendo a história de Neemias, para colocar aqui, Neemias, ele primeiro teve contato com Deus, ele primeiro buscou informações com Deus, primeiro ele orou, para depois ele tentar reconstruir o muro. Quando você vai ter um plano para essa igreja, para fazer qualquer coisa que seja para Deus aqui, você tem que primeiro consultar o quem? O dono da igreja. Quem é o dono da igreja? Jesus, Deus. Nós, como anciões, nós somos apenas gerentes, mordomos. Você, com seu dom, com seu ministério aqui na igreja, você é um mordomo de Deus. O dono é quem manda. E você tem que consultar o dono. Então, quando eu vejo a história de Neemias, ele viu Jerusalém destruída, ele chorou, jejuou e orou. Antes de agir, ele se colocou diante de Deus e depois ele trabalhou com determinação. Os muros foram reconstruídos porque Neemias uniu fé, visão e oração. Ele uniu o espiritual e o físico. Esses dois trabalham juntos. Tanto que na palavra oração tem ação. Eu não posso viver só de oração. Eu tenho que sair para ter ação. É que nem você ir na casa de uma pessoa que está passando fome, eu vou orar por ti, meu irmão. Mas se não for ali e comprar uma cestinha básica, alguma coisa, não vai ser difícil, a pessoa vai entender o amor de Deus? Ela não vai entender. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente ia nas hortas, eu e minha mãe, e ali dava um sucesso, né? E eu lembro que servia um lanchinho, um suquinho, um chazinho, davam roupas, davam comida, coisa estava ali, e também davam estudo bíblico. Eles pegavam a pessoa pela barriga, porque é a primeira coisa que a pessoa estava precisando. Né? Na verdade, se você chegar na casa de uma pessoa que está lá, faminta, e você dizer que vai abrir, vou abrir aqui a Bíblia para ti, meu irmão, eu vou orar por ti. Tem 3, 4 crianças ali com fome. Família com fome. Tu acha que alguma coisa vai entrar na cabeça dele? Ele vai estar pensando no barulho da barriga dele. Por isso que fé está acompanhada de ação. Então fica sempre essa dica, né? Quando a gente for na casa de alguém que estiver passando necessidade, vamos dar alguma coisa para a pessoa primeiro, depois a gente ora com ela. E a gente resolve esse problema. Qual é a lição, então, da vida de Neemias? Onde há oração sincera, Deus começa a restauração. Já se fosse oração sincera para com Deus hoje, meu querido irmão? Eu não estou falando de oração, aquela que a gente acorda, obrigado pela noite de repouso, amém. Estou falando de oração mais profunda, de conversar como tu conversa com os teus amigos, sobre futebol, sobre carros, sobre coisas legais, conversar com Deus. Não é aquela oração do meio-dia, Senhor, abençoa o alimento, obrigado, amém. Ou oração da noite que está cansado, Senhor, obrigado pelo dia, amém. É conversar, passar tempo. Não é gostoso passar tempo? Lá na nossa igreja, né, nós temos 2 irmãos que lá, o Davi e o Ezequiel. O Ezequiel é o diretor de escola sabatina, irmão do Duda, e quando termina a escola sabatina, ficam os dois, um acariciando o outro, acho que isso aí, às vezes conversam ali alguma coisinha assim, sabe? É isso que Deus quer ter contigo. Essa mesma intimidade que esses 2 irmãos têm, sabe? A irmã Firmina também, a tua mãe fica junto ali, né, no meio do negócio ali, o Ezequiel fica acariciando ela, meio que incomodando ali, e o Davi e tudo mais, sabe? E é bonito de ver, sabe? Eles sentam na nossa frente, sim, é bonito de ver essa comunhão, essa união. É exatamente isso que eu vejo em 2, 3 seres humanos que Deus quer ver em você. É o que Ele quer ter de relacionamento contigo. Essa intimidade de irmão, de amigo. A gente chega aqui e se diz boa noite, irmão, feliz sábado, irmão, mas parece que ele não leva ao pé da letra a palavra irmão. Irmandade é estar próximo do outro, é querer estar perto do outro, é querer entender do outro, ter empatia pelo outro. Irmandade é uma coisa mais profunda do que feliz sábado, irmão. É muito mais profundo e é isso que Deus quer de nós. Outro exemplo, Sansão. Força sem obediência leva à ruína. Em Sansão, ele recebeu uma força extraordinária, mas ele negligenciou a sua comunhão com Deus. Ele confiou mais no dom do que no doador. Isso é triste, porque às vezes nós vemos pessoas que confiam mais, pessoas que cantam assim, famosas, mais na sua voz do que em quem deu a voz para ela cantar. Às vezes eu tive pregadores eloquentes que pregam maravilhosamente bem, tu sai dali assim, mexido. Mas é só aquilo ali. Ele confia mais no seu dom de pregar do que se entregar a Deus
que é o doador do dom dele. E nós não podemos ser assim como igreja, como homens. Nós temos que ser diferentes. Cristo não nos chamou para ser igual aos outros. Ele justamente nos chamou para ser diferentes. E essa diferença vai despertar interesse nas outras pessoas. A sua história de Sansão é um alerta. Talento sem caráter destrói. Quantos famosos não caíram em traição, não caíram em coisas terríveis? Fiquei sabendo, é triste essa notícia, de um pastor que, infelizmente, deu um rombo numa igreja. Um pastor, claro, a igreja, né, tirou ele e tudo mais. É triste saber isso. Mas quando você tem dom e não respeita o doador, e não tem comunhão com o doador, o inimigo vai tentar você. É triste. Sansão foi tentado pelos seus olhos. Ele não perdeu a sua força quando ele tocou no animal morto, quando ele bebeu vinho. Ele perdeu a sua força quando ele começou a desconfiar de Deus, quando ele começou a não confiar mais em Deus. Quando ele disse para Dalila que a força estava no cabelo, ele já tinha perdido a sua força verdadeira, que é a comunhão com Deus. Tanto que quando ele derrubou as colunas do palácio de Dagon, o que aconteceu? Ele não tinha os cabelos compridos. A força voltou, porque a força não estava nos cabelos. A força não está no teu dom, meu irmão. A força não está no dom de vir aqui à frente, ou de ser o tesoureiro, ou de pregar, ou de ser o rapaz de som, meu amigo. A força não está nisso. A força está em Deus. Isso é consequência quando você anda com Ele. E Sansão, infelizmente, não teve caráter suficiente para poder andar nos trilhos de Deus. Unção sem obediência enfraquece. Qual a lição da vida de Sansão? A Bíblia, vocês podem notar que tem exemplos positivos, assim, a gente olha Samuel, né? Samuel, a gente olha a vida dele ali, não tem erros, né? Não, aparentemente não tem erros. Davi já é o contrário, tem muitos erros. Sansão é outro, né? A lição que a gente pega em Sansão é simples. A presença de Deus vale mais do que qualquer cargo ou função desta igreja. Foque no doador e não no dom ou cargo. Foque em quem te dá a missão. Assim como eu falei antes que ele capacita, foque nele, porque ele vai te capacitar também para não cair. Mas nós só não vamos cair quando estamos ligados a Cristo. E por fim, o último e grande exemplo, Jesus, o centro da nossa história, da nossa fé. Jesus, ele é o segundo Adão que venceu onde o primeiro caiu. Ele é maior que Moisés porque não apenas libertou o povo, mas oferece libertação eterna das garras do pecado. Jesus, todos esses que eu contei antes e muitos outros, tinham um pouco de Cristo, eles eram tipos de Cristo, apontavam para Cristo. Mas Jesus já é perfeito. Jesus é tão perfeito que ele é o verdadeiro juiz, o profeta perfeito, o restaurador completo. Jesus viveu uma vida em perfeita obediência, o oposto de Sansão, que foi desobediente. Ele amou até o fim, perdoou os pecadores, curou feridos e entregou a sua vida na cruz por mim e por você. Seu sacrifício nos oferece o perdão eterno, reconciliação com Deus e vida eterna a quem quiser. O impacto da cruz é muito atual. Às vezes nós não percebemos isso, mas o impacto da cruz é atual. Ele nos chama ao arrependimento, à transformação, que é uma nova vida. Cristo não veio aqui apenas para nos salvar do inferno. Ele veio nos ensinar a viver como filhos de Deus. Tem uma música muito bonita que diz assim: o céu é aqui, se aqui Jesus está. Eu não sou muito bom de cantar, não vou cantar, só a letra mesmo assim. Quando Jesus estiver aqui na tua vida, na tua casa, na tua família, você já vai estar desfrutando um pouquinho do céu. E vai estar se tornando hábito para quando Jesus voltar das nuvens, você ser um dos que vai ser transformado num abrir de olhos, para poder subir aos céus. Amém? A lição que Jesus nos ensina é que seguir Jesus é morrer para o eu, é morrer para si mesmo. É viver para Deus. Então eu digo para você hoje, meu irmão e minha irmã, claro, sendo uma noite para os homens, mas aqui temos muitas mulheres, então a gente também fala para cada um de vocês. Serve para todos nós. Deus continua te chamando ainda hoje. Você não foi tão longe que Deus não possa te alcançar. Assim como Ele chamou Moisés, Adão, Gideão e outros tantos, Ele chama hoje você esta noite. Para que Ele te chama? Para servir. Apenas para servir.
apenas para ser mais semelhante a Jesus Cristo. De hoje em diante, Ele quer que você seja um pouco mais semelhante. Amanhã, um pouco mais do que hoje. Depois de amanhã, um pouco mais do que amanhã. Mas cada dia mais você tem que ser um pouco mais semelhante a Jesus. Não importa o teu passado, não importa os teus erros e as tuas limitações, o que importa é a tua decisão agora. Talvez você precise voltar à comunhão, precise voltar a confiar novamente em Deus. Talvez você precise se arrepender e começar de novo. Não importa. O que importa agora para Deus é a tua decisão nesse momento. Não importa quantas vezes tu caiu daqui para trás. Importa que daqui para frente você vai se levantar no Senhor. Amém? Em Cristo, hoje eu te digo que sempre vão haver recomeços. E mesmo que você caia, Paulo deixa bem claro para nós, mesmo que amanhã você caia, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, mesmo que nós caiamos, há redenção para cada um de nós. E hoje é o dia de nós soltarmos o volante da nossa vida e deixarmos que Cristo nos guie, deixarmos que Ele seja o centro da nossa vida e a direção da nossa vida. É dia de confiar, lutar e se arrepender. Porque Cristo tem uma missão para você. Você pode não saber qual é a missão que Ele tem, mas a missão dele, com certeza, vai ser importante porque vai transformar a tua vida e das pessoas ao teu redor. E vai transformar para melhor. Porque quem anda com Cristo não se transforma para pior, se transforma para melhor. E eu, participando do EMEI, conheço muitos ex-drogados, ex-ladrões, ex um monte de coisa. É quando a palavra ex é bonita, né? Quando o cara diz ex-drogado, ex-ladrão, ex-isso, ex-aquilo. Sabe por quê? Porque em algum momento da vida deles estiveram um pouco com Cristo. E nessa noite nós estamos tendo um pouco com Cristo para tomar uma decisão de sermos mais semelhantes a Ele. E se você, meu irmão, está disposto a se conciliar com Deus, se conciliar com Cristo hoje, eu te peço que demonstre isso levantando, para que nós cantemos o hino: que prazer é ser de Cristo. Porque isso tem que ser um prazer na nossa vida, pois devemos ter o prazer de andar aqui com Cristo para podermos andar e desfrutar da eternidade com Ele. Amém? Amém. Assim como estamos, vamos orar. Senhor, esta noite estamos aqui como teus servos, como teus filhos, para tomarmos uma decisão. A decisão, Senhor Deus, de sermos homens e mulheres de Deus, transformados pelo teu Santo Espírito, para que nós, Senhor Deus, sejamos o teu exército, que com as nossas vidas possamos levar pessoas a te conhecer. Pessoas que vão olhar para nós de forma diferente e ver que há algo diferente em nós. Esse algo é Jesus Cristo. Que Ele possa estar habitando a igreja do Morado do Vale, que Ele possa estar habitando cada coração aqui, Senhor Deus, para que esta igreja não tenha espaço de tão lotada que ela vai ficar, Senhor Deus, a partir de hoje, neste ano de 2026. Te peço, Senhor Deus, que cuide de cada um dos líderes aqui, que eles venham, Senhor Deus, a buscar diariamente o teu poder, que eles venham diariamente a se fortalecer em Ti, Senhor Deus, para vencer o inimigo. E que essa igreja, Senhor Deus, possa despovoar o inferno e povoar o céu. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.